Olá, sou Carla Almeida, técnica de Educação Especial e Reabilitação e venho falar-vos de perturbação autística. A perturbação autística, ou autismo, é definida por lacunas na interação social e na comunicação e pela presença de comportamentos ou interesses restritos ou repetitivos. As dificuldades ao nível da interação social verificam-se sempre numa criança com autismo, embora a sua gravidade possa ser variável. Podem manifestar-se somente através de uma diminuição ligeira da utilização de competências como o contacto visual, as expressões faciais, a postura e os gestos, a partilha do prazer e interesses com os outros ou ainda no desenvolvimento de relações sociais com os pares sem envolvimento nas brincadeiras e atividades coletivas. No outro extremo de gravidade estarão os indivíduos que parecem ignorar a existência dos outros, isolando-se com muita frequência e evidenciando um interesse muito escasso pela relação com os que o rodeiam. Nas crianças com autismo é também possível encontrar um espectro de gravidade muito variável ao nível da comunicação, desde a ausência total de comunicação até uma linguagem fluente. Ao contrário de crianças surdas ou com perturbações específicas da linguagem, as crianças com autismo geralmente não compensam as dificuldades de linguagem verbal com a comunicação através dos gestos. Muito precocemente, em vez de pedirem o que desejam apontando ou olhando, as crianças levam a mão do adulto ao que pretendem sem estabelecer contacto visual ou então elas próprias vão buscar, parecendo muito autónomas. Quanto à oralidade, o seu discurso pode ser frequentemente marcado por uma construção frásica incorreta e pela presença de ecolalia imediata e ou diferida, ou seja, repetição do que ouvem. Apesar de poderem ter muito vocabulário, apresentam frequentemente dificuldades em estabelecer e manter um diálogo com os outros, repetindo muitas vezes as perguntas que lhes são feitas ou respondendo de modo descontextualizado. As crianças com autismo apresentam frequentemente uma preocupação muito intensa com um determinado brinquedo, atividade ou interesse, muitas vezes sem uma utilização simbólica ou funcional. Podem passar muito tempo a alinhar brinquedos ou outros objetos, a apagar e acender as luzes, a abrir e fechar gavetas. Podem também encontrar prazer ou conforto em repetir determinadas rotinas ou rituais de forma muito marcada. Por vezes, quando a sua rotina sofre alterações, reagem com birras ou com grande ansiedade. Muitas crianças apresentam ainda estereotipias motoras, movimentos repetitivos, não funcionais, com as mãos ou com o corpo. Importante também referir que muitas crianças com autismo demonstram respostas sensoriais bastante marcadas. Podem reagir muito ou pouco a sons, cheiros, objetos ou texturas. Podem ficar muito agitadas com ruídos cotidianos, podem cheirar frequentemente objetos, podem rejeitar determinadas texturas como areia ou plasticina. Podem aproximar muito os olhos de objetos metálicos ou espelhos, podem correr fixando um ponto lateral, podem ter uma alimentação muito restrita, recusando sólidos ou determinados tipos de alimentos. Por último, há que salientar que uma criança com autismo poderá não apresentar todas as características que foram referidas. Os sintomas podem variar de intensidade e frequência. Cada caso é único e cada criança apresentará as suas próprias características e personalidade. Importa essencialmente realizar uma avaliação aprofundada que permita identificar as suas dificuldades e competências para implementar uma intervenção terapêutica adequada às suas necessidades em parceria com a família e com a escola.